Véspera do bloqueio. A partir de amanhã, todo celular pirata do DF vai parar de funcionar. Canceladas. Justiça manda a GDF devolver valor de multa por farol baixo desligado. Caso Gedel, segunda turma do Supremo, julga hoje processo do apartamento, onde foram encontrados 51 milhões de reais em dinheiro vivo, em Salvador. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A partir de amanhã, todo celular pirata habilitado no DF vai ter o serviço cortado. Às vésperas do bloqueio, a repórter Camila Lopes explica quais são os aparelhos considerados irregulares pela Anatel. Calcula-se que o Brasil tenha cerca de 12 milhões de celulares piratas em funcionamento. 75 dias foi o prazo dado pela Anatel para que o consumidor que tenha o celular irregular regularize a situação. E quem recebeu a mensagem enviada pela Anatel com um aviso de bloqueio e não tomou providência, vai ter a linha bloqueada a partir de quarta-feira. Começam a ser bloqueados os aparelhos que receberam essa primeira mensagem há 75 dias atrás. Então, aparelhos que eventualmente entraram na rede depois disso, tem que respeitar esse calendário de 75 dias da data da primeira mensagem que aquele celular recebeu. Para saber se o celular é ou não irregular, basta digitar no aparelho * Jogo da Velha 06 Jogo da Velha, que vai aparecer o número do e-mail, que é uma identificação única e global do celular. Esse número também pode ser consultado na caixa do produto ou na nota fiscal. A Anatel explica que a medida vem para garantir a proteção dos consumidores. O principal exemplo que a gente dá é a questão da bateria. Os celulares no Brasil hoje que são certificados pela Anatel têm a bateria certificada e você pode ter a garantia ali que no processo de certificação todos esses testes relacionados a risco de explosão e tudo mais que coloca a saúde das pessoas em risco foram feitos. No entanto, nas ruas, nem todo mundo acha justo esse bloqueio dos telefones. Não acho justo não, porque cada quem, né? Porque tem gente que consegue comprar um celular original, agora tem outros que não conseguem, né, comprar. E também se bloquear também, tem gente que vive disso. Porque às vezes não tem condição de comprar o normal, o pela loja mesmo, sem ser o pirata. Você não compraria, mas entende quem compra. É. Mas quem já teve problema com os aparelhos irregulares, acredita que a regra é bem-vinda. Eu acho. Porque não presta. O celular pirata geralmente quebra muito rápido. Quem comprou o celular no exterior não terá o aparelho bloqueado se o telefone for certificado por alguma organização internacional. Mas se a pessoa comprar para revenda, terá que ter a certificação na Anatel. Situação realmente complicada sobre este assunto. A gente já está com o Cláudio Beto, vamos conversar com o Cláudio. Muito boa tarde, Cláudio. Muita gente pode ter aí o celular bloqueado, será? Pois é, esses governantes eles só não são competentes para bloquear sinal de celular em presídio, né? Os presidiários continuam aplicando aquele golpe do sequestro simulado para arrancar dinheiro das pessoas. Isso a Anatel não consegue fazer, não consegue impedir ou fazer com que as empresas impeçam. Essa lorota que esse camarada da Anatel contou, de bateria certificada, na verdade, o que eles estão agindo como sempre fazem, têm feito aqui as agências reguladoras, é agir em defesa dos interesses das empresas que deveria fiscalizar, né? O que eles querem é garantir que as empresas que nos exploram vendendo celulares que nos custam os olhos da cara, continuem vendendo cada vez mais caros, né? Nisso eles não interferem. Aquelas pessoas que conseguem comprar celulares mais baratos, até em viagem ao exterior ou comprando pela internet, esse é o alvo do mercado, não é da Anatel. A Anatel está toda empenhada em bloquear esses telefones, porque, afinal de contas, é um mercado que os vendedores de celulares, as empresas que produzem e vendem celulares no Brasil, têm explorando os consumidores brasileiros. O Brasil que tem mais de 300 milhões de aparelhos circulando. E foi presa hoje em Planaltina uma quadrilha que extorquia e obrigava famílias a pagarem por uma série de serviços em um assentamento irregular na área rural da cidade. Foram cumpridos 15 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão
em vários pontos de Planaltina. De acordo com as investigações, o grupo cobrava aproximadamente R$ 500 de cada família, uma espécie de taxa de condomínio, como se as terras públicas fossem de propriedade do grupo. A polícia divulgou um vídeo do momento da prisão de um dos envolvidos. Quem não pagasse tinha o barraco queimado. As investigações dos agentes da 16ª DP duraram 10 meses. A reportagem completa você confere no Band Cidade, segunda edição, às 6:50 da noite. Cláudio Humberto, então essa quadrilha explorava os mais pobres realmente. Exatamente, mas é assim, não é essa quadrilha, né? Essa é a lógica que acontece nos chamados movimentos sociais. São verdadeiras quadrilhas que se formaram para isso, né? Para usar pessoas pobres, pessoas carentes, usar como se fossem gado para invadir propriedades públicas e privadas, prédios públicos em São Paulo, como aquele que desabou e tantos outros, há cerca de 70 em São Paulo, só naquela região central, nas mesmas condições, e também utilizam essas pessoas para invadir áreas públicas e também privadas. A Polícia Civil identificou a prática com esse grupo criminoso aí, e aliás não é único, é bom que se diga, crimes, uma dezena de crimes como latrocínio, homicídio, corrupção de menores, extorsão, ameaça, agressão, são tanto, e grilagem de terras, naturalmente, né? Ainda bem que a Polícia Civil do Distrito Federal, considerada uma das melhores do país, resolveu meter a mão nessa cumbuca. Aqui no Brasil, os chamados movimentos sociais têm licença para tudo, inclusive para praticar esse rosário de crimes que a gente viu aí, ou que eram praticados ali na região de Planaltina. Exatamente os mesmos criminosos que levaram à morte aquele prédio invadido de São Paulo, que levaram destruição e que exploram as pessoas, cobrando-lhes taxas, inclusive engajamento, vai fazer uma passeata em defesa de não sei de quê, ou contra qualquer coisa, em defesa do Lula e não sei o quê. Os mortadelas são essas pessoas que são conduzidas como gado para participar das invasões. Se não participar daquelas manifestações, eles são punidos com a expulsão do assentamento ou do prédio invadido. Olha, um alerta, a Secretaria de Saúde confirmou 2 novos casos da gripe H1N1 no Distrito Federal. Agora são 17 pessoas contaminadas pelo vírus da influenza este ano, com uma morte. Lembrando que a campanha de vacinação vai até o dia 1º de junho. A Secretaria de Saúde não informou o estado de saúde desses 2 novos pacientes e nem em quais hospitais estão internados. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 60 dias o inquérito dos portos que mira o presidente Michel Temer. O governo diz que se trata de perseguição disfarçada de investigação. Os detalhes chegando com Renata Dourado. Então, esse processo ainda vai longe, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Nessa mesma decisão, o ministro Barroso negou um pedido da defesa do presidente Michel Temer para arquivar esse inquérito. Essa investigação ela começou no ano passado, teve como base as delações de executivos do grupo JIF, que aí a polícia investiga se o presidente Michel Temer recebeu propina, recebeu benefício em troca da assinatura do decreto dos portos, que teria beneficiado, isso que está sendo investigado, teria beneficiado empresas que atuam no Porto de Santos, que é o maior porto do país. Então, no último dia 26, a Polícia Federal pediu esse prazo maior de 60 dias para terminar esse inquérito, que foi concedido agora pelo ministro Barroso. Então, a Polícia Federal quer analisar, por exemplo, os extratos bancários do presidente Michel Temer. A Justiça decretou a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer, então a polícia está com esses extratos bancários. Teve também a Operação Scala, onde os amigos do presidente Michel Temer foram presos. A polícia também apreendeu muitos documentos, então quer investigar melhor, quer ter um prazo maior para mergulhar nesses documentos. Na semana passada, a filha do presidente Michel Temer, Maristela Temer, também prestou um depoimento. Ela esclareceu aí, respondeu perguntas sobre uma reforma na casa dela e a polícia investiga se essa reforma também foi paga com dinheiro de propina. Então é isso, a Polícia Federal vai ter esse prazo maior para poder investigar e vai ter esse prazo maior de 60 dias para concluir esse inquérito. Ontem, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, falou sobre isso, disse realmente que é uma tentativa de tentar
sangrar o governo do presidente Michel Temer, desgastar a imagem do presidente Michel Temer. Nós separamos um trecho dessa entrevista. Vamos ver. Eu entendo que isso é mais um capítulo dessa perseguição disfarçada em inquérito. Eu entendo que qualquer pedido de prorrogação desse inquérito sobre o decreto dos portos deveria vir acompanhado do artigo aonde a tal empresa foi beneficiada. Tá aí, Cláudio Humberto, por ordem judicial, investigação prossegue. Exatamente. Olha, se há dúvidas, se há suspeitas, isso tem que ser investigado mesmo, né? Mas o que o governo tem dito é que acha que isso é uma perseguição, porque não está sendo investigado apenas a questão do decreto, ou atos ou fatos ou correlatos a esse período. Por exemplo, o depoimento da filha do presidente foi um constrangimento desnecessário, segundo o Palácio do Planalto, porque, afinal de contas, se há qualquer suspeita sobre aquela obra de reforma da casa dela, foi muito antes da assinatura do decreto, foram anos antes, foi 4 anos antes. Portanto, o que o governo acha é que a intenção não é mais, como eles não se conseguiu até agora comprovar, segundo o governo, qualquer vínculo de corrupção nessa questão da assinatura do decreto, estão à procura de qualquer coisa que incrimine o atual presidente da República. Daí a reação do ministro Marum. Olha, racionamento continua por enquanto. Nesta terça-feira tem corte de água em parte da Asa Sul, também do Lago Sul, no Jardim Mangueiral, Ceilândia Leste, Águas Claras e Núcleo Bandeirante. Também entram no Rodízio, Samambaia, Parkway, Vargem Bonita e alguns bairros de São Sebastião. E o cronograma completo dessa parte final do racionamento está no site caesb.df.gov.br. E a seguir, o foro privilegiado volta à pauta do Supremo em sessão da segunda turma, que julga a Gedel e o apartamento de 51 milhões de reais. Entenda logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.